Então, como é que estão as articulações já de olho na sucessão? Estou ainda focado, Leomar, disciplinadamente focado na administração. Como eu lhe falei, nós temos uma agenda aí longa de realizações a serem inauguradas até o dia 1º de julho, ainda com a minha presença, e um conjunto de outras obras importantes para a cidade, pontes, binários, postos de saúde, creches, escolas, que deverão ser inauguradas aí ao longo do segundo semestre. Eu fiz uma reunião essa semana, inclusive, para poder resolver problemas, resolver pendências e efetivamente garantir a entrega desses equipamentos. Em paralelo, o PDT tem organizado aí uma agenda de encontros nos bairros da cidade. Começaremos agora na segunda quinzena de junho, serão 30 encontros, 5 deles encontros temáticos e 25 encontros regionais. E também tenho conversado eventualmente com, obviamente, nossa base aliada de vereadores e de partidos também que têm sinalizado na condição de pré-candidato do PDT um possível apoio a uma possível candidatura a prefeito de Fortaleza, no caso de reeleição. Enquanto isso, o que nos interessa mais, o nosso foco tem sido, principalmente no meu caso, quem busca eventualmente uma reeleição, é a gente garantir resultados administrativos. Então o foco tem sido efetivamente trabalhar pelas pessoas, pelo povo, andar na cidade, ouvir o que está bom e que precisa ser expandido e também ouvir o que precisa ser melhorado. Quantos partidos já estão na sua base? A gente tem aí aproximadamente ali partidos que já têm nos buscado e sinalizado um desejo da continuidade do projeto, em torno de 15 partidos que têm sinalizado esse desejo, esse apoio a uma possível pré-candidatura de reeleição. Não tenho sentado ainda com ninguém efetivamente para conversar sobre eleição, mas tenho encontrado, enfim, sou político, enfim, tenho conversado com vereadores, tenho conversado com presidentes de partido eventualmente, mas ainda não estamos tratando efetivamente de eleição, até porque esse prazo só se inicia a partir do dia com as convenções partidárias, que tem um prazo final no dia 5 de agosto para serem realizados. Certamente que em julho, segunda quinzena de julho, essas conversas com os partidos aliados e partidos que ainda estão para tomar decisão deverão, enfim, se tornarem mais frequentes. Como é que o senhor vê? É Luiziano do lado, é Capitão Vale? Quem é que assusta mais o prefeito? Eu não posso estar olhando para candidaturas, Leomar. A gente não pode ser candidato contra ninguém. A nossa candidatura não é de negação, é uma candidatura de afirmação. É uma candidatura que deva defender os interesses majoritários da população de Fortaleza, que deva representar, obviamente, também o que nós fizemos, as nossas conquistas, o que de bom foi feito e que precisa continuar, e que precisa, obviamente, também ter a humildade de ouvir novas ideias, novas sugestões para um eventual segundo mandato. Então, assim, não é hora ainda de debater com ninguém. No momento certo, consolidando a nossa candidatura do PDT e sabendo, eventualmente, quem são os outros candidatos de outros partidos, aí sim nós iremos debater ideias, debater perfis, debater capacidade de realizar. Isso é uma coisa que deverá surgir durante o debate eleitoral. Não serei eu que iria antecipá-lo nesse momento, como eu tenho dito, Leomar. O nosso foco tem sido nas realizações administrativas e na atenção ao povo de Fortaleza. O senhor passou a imagem de tocador de obras, mas tem algumas críticas também. Por exemplo, teve aquele problema da Rua Barbosa, 2 operários, e agora a escola desabou uma parte. Não está apressado, não é, Salvador? Não, na escola não foi nem obra apressada. No caso da escola foi precariedade de infraestrutura física. Nós temos um parque escolar que por muitos anos não passou por manutenção, acumulou desgastes, acumulou, enfim, muitos problemas estruturais. A gente tem nesse momento agora, Leomar, 50 escolas sendo completamente reformadas, troca de telhado, troca de pilares, exatamente pela falta de manutenção permanente nessas escolas. A gente, quando tem um patrimônio antigo como esse, a gente tem que estar o tempo inteiro mantendo. Se passa 10, 12, 15 anos sem manter esse patrimônio, eventualmente a gente tem problemas graves. Esse escapou de ser um problema trágico. E essa escola tinha sido reformada? Não esse pedaço. Um pedaço da escola, né? Não foi a escola inteira. A gente às vezes reforma um banheiro, troca um telhado, mas a gente mantém um patrimônio, uma infraestrutura que é muito antiga e muito precária. E nesse caso específico, apenas para deixar sem resposta, a gente já abriu inclusive uma investigação interna para saber eventualmente as condições, por que aconteceu, a área que aconteceu. Já descobrimos, por exemplo, que foi amarrada uma corda, tem um esporte chamado slackline agora, que é uma corda que se anda por cima dela, né? E parece, pelas primeiras informações que a gente recebeu até agora, que precisam ser confirmadas a partir dessa investigação, é que foi inadvertidamente amarrada uma corda num pilar, né, que não deveria ser amarrada,
para que pudesse ser praticado esse exercício em cima da corda. Certamente que esse não é um local adequado, de infraestrutura adequada, para ser praticado esse tipo de atividade. Por isso a gente está investigando, mas repito, a causa principal é o abandono histórico do nosso parque escolar, que está nesse momento passando por grandes investimentos em manutenção, em melhoramento, para que situações como essa não se repitam. Para que efetivamente a gente tenha uma infraestrutura mais adequada nas escolas públicas de Fortaleza. Prefeito, tem algum contato com o Michel Temer, com o governo do Temer, alguma coisa? Não? Nenhum. Nada? Tá, como é que o senhor avalia? São 30 dias difíceis, né? Eu disse logo que o presidente interino assumiu o governo que seria muito difícil governar um Brasil nesse momento cheio de tantas complexidades e contradições, cheio de tantos desafios, principalmente na seara econômica e social, sem que se tenha a legitimidade do voto popular, né? Para você ter força política, para poder produzir e construir mudanças para o país na área econômica e, ao mesmo tempo, garantir a permanência de conquistas sociais, você tem que ter a autoridade que só lhe é dada pelo voto popular na democracia. E o presidente interino carece de um atributo que é muito caro, que é muito importante para você liderar um país tão diverso e, nesse momento, tão cheio de contradições e desafios quanto o Brasil. O senhor vê o efeito Sérgio Machado? Grave, né? É uma situação difícil para o país, para alguns partidos, para algumas autoridades do país, né? Enfim, é uma situação muito difícil que coloca, eu diria que essas contradições e que essas complexidades desse momento se agravam ainda mais, né? O brasileiro que está trabalhando todo dia na rua, que está pagando seus impostos, que todo dia pega um ônibus, olha para esse cenário e fica se sentindo certamente muito frustrado, né? Enfim, a gente só tem a lamentar e torcer e desejar por dias melhores para o nosso país. Já dinheiro de doador de campanha, como é que está isso aí também, seu trabalho? Está difícil arranjar campanha, Nós doador de não campanha? começamos ainda nenhum movimento. O único movimento que a gente fez foi um jantar de adesão do PDT, que foi realizado, creio, há uns 90 dias atrás, mas a tarefa de buscar doações de campanha ela só acontece, isso deve acontecer durante o período eleitoral. Antes disso, é apenas atividade partidária que pode promover qualquer tipo de doação, no caso, ao partido político. Então, tem uma legislação nova, sobre a qual todos os pré-candidatos aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro devam se adaptar a ela. Será um cenário novo e nossa tarefa será entender bem a legislação e cumpri-la. Espera o apoio do Camilo até quando? Só o Camilo pode falar disso, não vou falar disso não.